Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu espero que você esteja muito bem, porque eu vou muito bem. E eu quero compartilhar com você um tema hoje super importante: dono de si mesmo. O que é ser dono de si mesmo? Será que ser dono de si mesmo é empinar o nariz e achar que você é o centro das atenções ou que você tem razão em tudo que você fala? Será que ser dono de si mesmo é aquela pessoa que não se importa com os outros? Será que ser dono de si mesmo é magoar os outros com as suas palavras porque você tem razão naquilo que você está falando? Será que ser dono de si mesmo é escolher os seus caminhos sem se importar com os outros? Será que isso é ser dono de si mesmo? Então é isso que nós vamos conversar hoje. Então, se você está aqui nos acompanhando já em todas as séries que fizemos, em todos os vídeos que fizemos, continue aqui, seja muito bem-vindo e vamos trabalhar. E se é a primeira vez que você está aqui, sinta-se acolhido. Sinta-se acolhido e depois você vai olhar nos nossos canais aí nas redes sociais e descobrir a quantidade de vídeos que nós já fizemos entregando ferramentas para vocês. Quem sou eu? Eu sou Rafaela, da equipe dos 25 Segundos, que nós trabalhamos com desenvolvimento pessoal. E por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos fortemente na transformação do ser humano. Nós acreditamos que nós podemos nos transformar dia a dia, melhorar a cada dia. Hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem e posso ser um protótipo daquilo que eu vou ser amanhã. Então, por isso que nós acreditamos sim na transformação do ser humano. E olha só que bacana, nós acreditamos na transformação do ser humano e tanto que desenvolvemos um método aplicado, já comprovado por mais de centenas de pessoas, professores, mestres, educadores, pessoas gerentes de empresas que já tiveram contato com esse método e puderam comprovar sua eficácia. Por quê? Porque o método semear, nós trabalhamos o sentir, o entender, o mudar, o escolher, o agir e o realizar. Semear. Onde o sentir, eu trabalho com as minhas emoções básicas. Quais são as emoções básicas? O medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Então, nós aprendemos a gerir essas emoções, porque delas vão ramificando as outras emoções. Então, nós aprendemos a gerir essas emoções com ferramentas práticas, autoaplicáveis, que fazem, que fazem sentido no nosso dia a dia. No entender nós trabalhamos os nossos pensamentos. Você sabia que você tem mais de 16 pensamentos rotulados? Olha só, mais de 16 pensamentos rotulados. Tem um pensamento aqui que, nossa, fica atazanando você o dia inteiro. Então, nós aprendemos a gerenciar esses pensamentos, a olhar para esses pensamentos e a duvidar desses pensamentos também. Aqui no Mudar, nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes, aquelas crenças que te impossibilitam de seguir aonde você quer chegar. Aqui no Escolher, nós trabalhamos como fortalecer as suas decisões, porque não adianta nada você trabalhar os seus sentimentos, entender os seus pensamentos, trabalhar as suas crenças limitantes e na hora da decisão não ter força para tomar essa decisão. Então, no Escolher, nós fortalecemos a decisão a ser tomada. No Agir, nós aprendemos a sair da procrastinação e entender também o porquê nós procrastinamos. E assim, então, chegar no Realizar. O que é o realizar? É quando nós entendemos o nosso propósito de vida e nós alinhamos os nossos objetivos, aquilo que nós queremos, os nossos sonhos, com o nosso propósito de vida. E aí, para por aí? Não para não. Depois você volta no sentir, no entender, no mudar, no escolher, no agir e no realizar. Parou? Não. Você volta no sentir. Por isso que é um ciclo. E esse ciclo nós chamamos de ciclo de excelência emocional. E é com esse ciclo de excelência emocional que nós temos trabalhado todos os nossos cursos, tá? Todos eles. Nós trabalhamos o Semear Gestão da Emoção, nós trabalhamos o Semear Gestão da Ansiedade, Semear Gestão de Tempo, Semear Construindo Sonhos, e assim nós vamos trabalhando e transformando, possibilitando a transformação das pessoas que nos acompanham. Lógico que você só muda a você mesmo, você não muda o outro, mas com as ferramentas práticas e autoaplicáveis você pode fazer grandes coisas. Deixa eu te contar uma história. Conta-se que um dia
o rei Frederico, o Grande, o rei da Prússia, ele estava caminhando na periferia de Berlim e ele encontrou um homem muito idoso que seguia de forma ereta, que seguia aprumado e resoluto na direção oposta. Aí o rei Frederico olha para esse homem e pergunta assim: quem és? Quem és tu? O senhor idoso responde assim: ué, eu sou um rei. Um rei? Gargalhou Frederico. Como um rei? Rei de qual reino você é um rei? O senhor idoso respondeu assim: eu sou um rei sobre mim mesmo. Eu sou um rei sobre mim. Você é um rei sobre você? Você é um rei sobre o seu reino? Você já parou para pensar sobre isso? O que você faria se você fosse realmente dono de si? Você responderia a essa pergunta do rei Frederico com tanta intrepidez como aquele senhor idoso respondeu? Quem és tu? Eu sou um rei de mim mesmo. Você responderia com tanta intrepidez assim? Ou você só se vê pelos olhos dos outros? Ou você só se vê como se estivesse numa televisão? Ou você só se vê quando você olha nas redes sociais e você fica olhando as suas fotos? Ou você só se vê quando você se olha no espelho e vê só o seu exterior? Quem define quem você é? Os outros ou as suas escolhas? Ufa! Só aí já dá para a gente pensar um monte, não é verdade? Só aí já dá para a gente elaborar um monte de coisa na cabeça. É preciso parar um pouco e parar de nos olharmos pelos olhos dos outros. Porque nós nos olhamos muito pelos olhos dos outros. Nós queremos fazer isso porque os outros acham que isso é o correto. Nós queremos arrumar a nossa fala de tal forma porque tem que falar dessa maneira, senão o que os outros vão pensar de mim? Nós arrumamos a nossa vestimenta, nós arrumamos o nosso externo, preocupados com o que os outros vão falar, preocupados com o que os outros vão pensar de mim, preocupado com o que os outros vão falar de mim. Aí responda para você: você se vê através dos seus olhos ou você se vê através dos olhos dos outros? Quando a gente para um pouquinho e a gente para pensar de verdade quem nós somos, nós precisamos mudar o filtro da lente dos nossos olhos. Porque nós colocamos um filtro em cima dos nossos olhos e esse filtro muitas vezes é o filtro de como o outro me vê, mas não é o filtro de verdadeiramente como eu me vejo, como verdadeiramente eu sou. E aí a pergunta é: você quer tomar as rédeas de si mesmo? Você quer realmente ser dono de si? Uma coisa é verdade, é libertador quando você se torna dono de si mesmo. Mas não é de uma hora para outra. Esquece isso. Se você achar que ser dono de si é de uma hora para outra, não é. É um processo, é uma evolução, é uma transformação. Você ser dono de si mesmo. Exige sim, anota aí se você quiser, para depois falar, eu achei que... Não. Exige sim um alto preço a se pagar, porque exige 3 coisas que eu vou contar para vocês. Exige um alto preço a se pagar, mas esse preço não se compara ao privilégio de você poder se pertencer a si mesmo. Ó, autopertencimento.
Você quer ser dono de si? Às vezes, quando você toma essa decisão, já sabendo que é um processo, não é de uma hora para outra, o caos muitas vezes se instala dentro de você. Vai ter uma bagunça interna dentro de você. Vai ter uma bagunça emocional dentro de você. Mas não se preocupe, que depois dessa bagunça emocional, depois desse caos instalado, a luz que está aí dentro de você, a luz que brilha dentro de você, ela vai reluzir. E aí você sim vai ser dono de si mesmo. Dono das suas ações, dono das suas escolhas, dono das suas atitudes, responsável pela sua própria vida. Nada acontece do dia para a noite, tá? Nada acontece. E tudo isso requer algo muito importante. Se você quer anotar aí, você vai anotar. Requer muita perseverança. Requer perseverança, ser dono de si mesmo. Requer sim. Ser uma pessoa que é dono de si mesmo precisa aprender a lidar com as suas limitações. Sim, nós não somos os super-heróis, nós não somos as Mulheres Maravilhas, nós não somos super, nós somos humanos. Nós temos limitações. Então, primeira coisa, quando nós aprendemos a ser donos de nós mesmos, nós temos que entender e saber lidar com as nossas limitações. Saber aquilo que você pode e aquilo que você não pode. O que você consegue e aquilo que você não consegue. Porque você é único. Não tem outro igual a você. Então tem coisas que você consegue e consegue muito bem. E tem coisas que você não consegue. E tudo bem com isso, não tem problema nenhum. E você só começa a entender isso quando você para de olhar com os olhos dos outros e começa a olhar com os seus olhos. Porque quando nós olhamos com os olhos dos outros, é muito olhar. É muito olhar. Aí a gente quer ser perfeito nisso, a gente quer ser perfeito naquilo, a gente quer ser perfeito naquilo outro, a gente quer ser perfeito aqui, a gente quer ser perfeito lá, e aí acaba arruinando o nosso olhar para dentro de nós mesmos. Porque a gente quer ser perfeito em tudo. E aí a gente não consegue fazer absolutamente nada. Por quê? Porque nós estamos olhando com os olhos dos outros, nós estamos olhando para o nosso externo e não para o nosso interno. E não olhando aquilo que nasce dentro de nós para então refletir ao externo. Então, quando nós estamos dispostos realmente a ter perseverança, sabe o que acontece? Nós temos sim saber aprender também a dizer não. Dizer sim para aquilo que eu preciso e dizer não para aquilo que eu também preciso dizer. Ser dono de si mesmo exige coragem, exige coragem. Exige coragem de falar que no território que eu vivo, no meu território, quem manda sou eu. Eu sou responsável pelas minhas ações e pelas minhas decisões. Ser dono de si mesmo exige consciência de que você sabe o que você está sentindo e o que você está pensando. Então, ser dono de si mesmo exige perseverança, exige coragem de falar sim e falar não também. E exige mais uma coisa, exige consciência. Consciência. Consciência do quê? Consciência dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Porque aí sim você vai saber enfrentar as situações que vierem, as mais fáceis e também as mais difíceis. Então, essas três palavras que eu coloquei aqui são extremamente importantes. Essas três habilidades que eu coloquei aqui são extremamente importantes para você desenvolver para ser dono de si mesmo. E por que são habilidades? Porque você tem que aprender a ter perseverança. É um processo. Porque a coragem é uma habilidade? Porque você precisa aprender, ter recursos para poder
desenvolver a coragem. E a consciência é uma extrema habilidade, onde você começa a aprender aquilo que você pensa e aquilo que você sente também. Então, vamos lá rapidamente. Eu vou passar para você agora 3 dicas sementes. Então, vamos lá. Olha só que legal aqui. Ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Mais uma outra aqui para vocês. Olha só. Vamos lá? Vamos começar a cortar as nossas amarras daquilo que os outros querem, daquilo que a sociedade nos impõe, mas de uma forma realmente verdadeira. Então, a primeira semente, e agora põe aí que é ferramenta, então, chapéu na cabeça, rapidamente aqui, vamos lá? A primeira semente, assuma a responsabilidade pela sua vida. É a primeira coisa que você tem que fazer, é assumir a responsabilidade pela sua vida. Primeiro, assumir a responsabilidade pela sua vida significa que a culpa é minha, não é do outro. Ah, legal isso, hein? As pessoas esquecem, sim, que nós somos donos dos nossos caminhos. Nós somos os absolutos responsáveis pela nossa vida. Ah, mas o outro fez isso comigo. Tudo bem, o outro pode ter feito isso com você. Mas a responsabilidade do que você faz com o que o outro fez para você é sua. Como você vai trabalhar os seus sentimentos ou como você vai elaborar aquilo que o outro fez para você, a responsabilidade disso é sua. Você tem a responsabilidade sobre isso. Então, quantas e quantas vezes nós queremos mudar o outro? Não. Nós não mudamos o outro, é a nós que nós temos que mudar. Então, quando nós queremos ter a responsabilidade sobre as nossas vidas, nós temos 3 aspectos aqui então. Primeiro aspecto, eu preciso ser dono da minha vida no aspecto físico, mental e emocional. Tá? Então, isso é muito importante e isso é o que difere agora. Porque muitas e muitas pessoas, tem muita gente aí que empina o nariz e fala assim, eu sou dono de mim mesmo, né? Fica com o nariz tão empinado que tropeça. Não é. Isso não é ser dono de si mesmo. Isso é só tropeçar na próxima pedra porque você está com o nariz tão empinado, achando que você pode um monte de coisa, que você se acha. Não é isso. A gente está falando de ego. A gente está falando de responsabilidade. A responsabilidade é quando você é dono daquilo que você faz, das suas atitudes e as suas ações. Então, quantas e quantas vezes, quando a gente quer ser líder de nós mesmos, nós temos que assumir essas responsabilidades. As responsabilidades das nossas escolhas, das oportunidades que surgem e aí por diante, tá? Então, esse autocuidado é extremamente importante com os nossos hábitos, com a nossa saúde, com o nosso comportamento e a nossa postura diante da vida. Ser dono de mim mesmo não significa pisar nos outros. Ser dono de si mesmo não significa sair machucando e magoando os outros com palavras. Ser dono de si mesmo é pensar antes de falar. Ser dono de si mesmo muitas vezes é calar-se diante de situações. Ser dono de si mesmo é saber a hora de se expressar. Ser dono de si mesmo é agir de acordo que você não machuque o outro, porque você é responsável por aquilo que você faz. Segunda dica semente, anota aí. Segunda dica semente é coloque o foco em você. Coloque o foco em você mesmo. Olha lá, coloque o foco em você. Para de ficar focando no outro. Para de ficar olhando para o outro. Pare de reclamar do outro. Pare de julgar o outro. Para de julgar, para de reclamar o outro. Para de colocar a culpa daquilo que acontece na sua vida no outro, ou na pandemia, ou nisso, ou naquilo, ou naquele outro. Para com isso. Aquilo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Você está hoje do jeito que você está. Como você está. Do jeitinho que você está, por uma escolha sua, por responsabilidade sua. Então, o que acontece com você mesmo é com você, não tem nada a ver com o outro. Como podemos vencer essas limitações, então? Se nós ficamos focados no outro. Se você quer ser dono de si mesmo, a segunda coisa que você tem que fazer é focar em você e não no outro.
Porque se você quer ser dono de si, não dá para ficar querendo ser dono de si, olhando para o outro, tá? Então, mudar o outro não funciona. A vida do outro é do outro. A sua vida é a sua vida. Deixa que o outro caminhe da forma dele. Deixa que o outro pense do jeito que ele quiser. Ele quer pensar assim, vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Se ele quer pensar assim, se ele quer agir assim. Importe-se com o seu caminhar. Porque se você caminhar de forma correta, de forma digna, de forma que realmente o mundo mereça, você está olhando para si e não para o outro. Mas eu vou fazer isso com o outro porque o outro fez isso para mim. Se o outro fez isso para você e você soube lidar com isso, seja feliz. Seja feliz. Compreenda o seu corpo e a sua mente. Tudo está relacionado. Tudo está relacionado. E lembre-se que as coisas elas não ocorrem por acaso, não é obra do acaso. Você não muda a si mesmo olhando para o outro e você também não muda o outro, você só muda você. Então, tenha foco em você. Terceira dica semente, preste atenção no momento, no agora, presta atenção no momento. Eu vou te contar rapidamente aqui uma história e você vai pensar sobre isso, tá bom? Porque preste atenção sim na sua vida, algo tremendo está acontecendo a cada momento. Conta-se que um homem de negócios, após longos anos de trabalho árduo, conseguiu juntar uma fortuna significativa. Todavia, o grande empresário, apesar do dinheiro que possuía, sentia-se muito infeliz. Desejava a felicidade, mas um grande vazio lhe perturbava a alma e as tribulações das horas lhe roubavam a paz. Um dia, ouviu falar da existência de um velho sábio, conhecedor das regras eficientes para quem deseja ser feliz. O executivo não teve dúvidas, muniu-se dos recursos necessários e saiu a procurá-lo. Após longa e exaustiva busca, chegou a um lugarejo aonde residia o tal sábio. Algumas informações a mais e lá estava ele, frente a frente ao ancião. A expectativa era tanta que ele foi logo direto ao assunto. Ouvi dizer que o senhor sabe a receita para a conquista da felicidade. O que mais eu desejo é ser feliz nessa vida. O senhor pode me ajudar? Perguntou ele extremamente ansioso. Bem, respondeu o sábio. Na verdade, as regras são muito simples. A primeira delas é prestar atenção. A segunda é prestar atenção. E a terceira e última é prestar muita atenção. O executivo pensou que ele só poderia estar brincando, mas depois de ouvir algumas considerações, foi mudando de ideia. O ancião falou com sabedoria. Quem presta atenção em tudo o que acontece nos minutos da sua vida, consegue ser feliz. Preste atenção no que as pessoas lhe dizem. Saiba ouvi-las com serenidade, buscando ajudar na medida do possível. Ao fazer uma refeição, aproveite bem o momento. Preste atenção nos alimentos que ingere, sinta o seu sabor. Preste atenção em tudo à sua volta. Olhe com atenção a noite enluarada, um amanhecer de ouro. Contemple com atenção um jardim que expõe em perfume e cores. Uma cascata estirada sobre a montanha rochosa. Observe com atenção um bando multicor de aves cruzando os ares. Ouça atentamente o canto de um pássaro solitário. Preste atenção na chuva que cai abençoando o solo. Imagine os lençóis d'água no subsolo, espalhando fertilidade e vida. Detenha-se ao observar o trabalho das formigas, sua organização, sua perseverança. Acompanhe com atenção o desabrochar de uma rosa. Sinta o seu perfume. Enfim, observe atentamente os pequenos nadas ao seu redor. Em pouco tempo você perceberá que há muito mais coisas boas do que ruins. E isso é o que te fará feliz. Depois de ouvir atentamente o conselho do sábio, o empresário já estava se sentindo mais alegre e disposto a lutar pela felicidade tão almejada. Presta atenção à sua vida. Tem muito mais coisa boa que acontece do que coisa ruim.
pode ter certeza. A última dica semente, então. Onde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Aqui, aonde você quer chegar? Seja líder de si mesmo. Então, você vai fazer o seguinte agora. Você vai anotar 3 objetivos que você quer, tá? Então, você vai anotar qual é o seu objetivo físico, qual é o seu objetivo emocional e qual é o seu objetivo mental. Se tiver algum outro objetivo, tipo assim, familiar e tudo mais, tudo bem, coloca ele lá, mas embaixo dele você vai colocar o seu estado emocional, o seu objetivo. No aspecto físico, se você quer ser mais magro, mais forte, ter mais saúde, qual é o seu objetivo? No aspecto emocional, quero ter uma vida mais equilibrada, eu quero demonstrar mais amor, eu quero demonstrar mais empatia, eu quero explodir menos de raiva. Qual é o seu objetivo emocional? E qual é o seu aspecto do seu objetivo mental? Eu quero ter menos pensamentos que me levam a duvidar das pessoas, eu quero ter menos pensamentos que me fazem desconfiar, eu quero ter menos pensamentos que me põem para baixo, não sei, eu só estou dando exemplos. Então, esses 3 principais aspectos, esses 3 principais objetivos, seu objetivo físico, emocional e o mental, você vai escrever, você vai escrever. Por que que você vai escrever? Porque quando você coloca esses objetivos no papel, você vai se perguntar depois, como vou fazer para ter essa melhoria que eu quero? Como eu vou fazer para ter essa melhoria que eu quero? E ouça o que você tem a dizer para si mesmo. Ouça, porque quando você ouve atentamente o que você também diz, é um grande processo do autoconhecimento e ser líder de você mesmo. É dominar a si mesmo. Observe os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. Então, muitas e muitas vezes, quando você olha o aspecto físico e fala assim, ai, eu tô longe de chegar nisso. Ou então você olha o seu aspecto emocional e fala assim, eu posso melhorar nisso. Ou então você olha o seu aspecto mental e fala assim, poxa, esse é o meu objetivo, é lá que eu quero chegar. Lembre-se que você tem processos para isso. Perseverança, coragem e consciência. Sem perseverança, você não chega ao seu objetivo. Sem coragem, também não vai. E sem consciência do que você sente e do que você pensa, também você não vai ser dono de si mesmo. Então, fica aí. Obrigado pela tua participação e olha, durante a semana, participa aqui, segue aqui no Facebook e no Instagram e também aqui nas nossas redes de áudio, tá? Aquilo que nós vamos postar para vocês. E se inscreve no nosso canal, deixa o sininho ativado para que você receba mais e mais conteúdo. E faz um favor para mim, faz um favor grande, compartilha com as pessoas esse vídeo, porque muitas e muitas pessoas buscam ser donos de si mesmo, mas não sabem nem por onde começar e acham que ser dono de si mesmo é só empinar o nariz que está tudo certo. Não é. Perseverança, coragem e consciência. Então, por que tudo isso? Porque... ainda não! Se você quiser saber mais, tem no Clube Semear, tá bom? Falou? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa. Até semana que vem.